No último vídeo eu falei a respeito das doutrinas, dos ensinos que eu considero inegociáveis para mim. E não são inegociáveis porque eu sou birrento, tenho coração duro e não posso mudar de opinião. Na realidade, queridos, eu não tenho dificuldade nenhuma de relatar que eu errei, que eu sou fraco, que eu sou falho e eu posso estar errado em algum ensino e em alguma doutrina. Mas existem doutrinas que são base, que são fundamentos na palavra de Deus, e essas doutrinas, esses ensinos, são confirmados no Antigo e no Novo Testamento. Tudo que o Novo Testamento está nos relatando é justamente palavras que foram direcionadas pelos profetas no Antigo Testamento. Muitos ensinos no Antigo Testamento, eles estão meio que embaçados como sombras mesmo, só que na nova aliança, Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, deixa muito mais claro, porque Jesus Cristo ele veio trazer as realidades. Os ensinos do Antigo Testamento, em sua maior parte, eram sombras, e hoje, na nova aliança, nós estamos vivendo as realidades. Agora, nós vamos fazer hoje mais um vídeo sobre doutrinas inegociáveis da palavra de Deus. Fica comigo nesse vídeo aqui, porque eu vou mostrar para você como a Bíblia dá base para doutrinas que são fundamentos na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu tenho falado ao longo dos vídeos, você não precisa ser um doutor em teologia para receber a salvação em Jesus Cristo. A salvação ela é dom de Deus e nós precisamos ser gratos porque ela é gratuita, é dom de Deus, não há nada que façamos para receber a salvação em Jesus Cristo. Mas nós precisamos confirmar essa salvação todos os dias, seguindo a palavra de Deus, e não podemos pecar contra o Senhor. Seguir a palavra de Deus é justamente seguir os ensinos e as doutrinas que estão nos direcionando segundo a própria palavra. Agora, como eu também tenho falado, Deus ele tem se revelado através de sua palavra, ele tem revelado os mistérios aos seus profetas, aos seus servos, porque ele diz em sua palavra que nada ele fará nessa terra sem antes revelar aos seus profetas. E eu não estou aqui defendendo a tese de que existem revelações novas, não existem revelações novas. O que está acontecendo no período que nós estamos vivendo é que Deus está tirando as escamas, está tirando as cortinas dos olhos dos servos que oram e meditam com sinceridade na palavra de Deus, e está deixando claro aos nossos olhos as revelações que já estão na palavra. Então, queridos, presta bastante atenção em mais uma doutrina que é inegociável, que é justamente as palavras que estão nos profetas, que o Senhor convoca a sua igreja a congregar como um povo. Não existe igreja do Senhor com apenas uma pessoa. E nós vamos ver que o Senhor, através de seus profetas, ele orienta o povo de Deus nos últimos dias a estar em comunhão, em união, suportando uns aos outros, para quê? Para que ele possa ordenar as bênçãos, os dons espirituais e os talentos para esses dias. Satanás está alterando seus limites, mas Deus também fará com seus servos, fará com que os seus servos sejam conduzidos pelas duas asas da grande águia. Fala comigo primeiro em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos de Efésios capítulo 4, e você vai notar que é um estudo que eu já fiz aqui várias vezes de Efésios capítulo 4, é de que o Senhor, ele usa o apóstolo Paulo para traduzir o que os profetas nos dizem. Na verdade, nós precisamos agradecer muito a vida do apóstolo Paulo, porque muitas coisas que pareciam ser complexas, que estão registradas nos profetas, o apóstolo Paulo, ele rumina e traz essa tradução maravilhosa para a igreja. Eu vou mostrar para você que ele está falando aqui parte do que alguns dos profetas falaram na antiga aliança. Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, olha só, queridos, rogo-vos
Rogo-vos significa o quê? Que é um pedido, é um clamor de maneira insistente. Não é apenas um simples pedido. Quando alguém roga por algo, é uma oração no sentido de súplica, porque aquela pessoa está pedindo aquilo com muita força, com muita veemência. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, basicamente, Deus te chamou para algo, Deus te estabeleceu para cumprir um chamado. Talvez você esteja pensando agora: não, eu não fui chamado para nada. Por mais simples que você seja, Deus te chamou para algo. Você não faz ideia como as pessoas simples na igreja fazem com que o coração da obra do Senhor venha bater. Muitas pessoas não entendem que o pregador que está aparecendo para o público, essas pessoas são boca do Senhor, essas pessoas são garganta do Senhor. Mas muitos servos do Senhor que não aparecem nos púlpitos são pessoas que são o pulmão da obra, são pessoas que são o coração da obra. Então Deus está te direcionando hoje. Ande da maneira digna ao qual você foi chamado. Porque se as pessoas não estão te vendo, mas você sabe que o seu trabalho é essencial na obra do Senhor, o Senhor está te falando através desse vídeo. Não desista, continue. O seu trabalho é um trabalho interno. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles membros que são ocultos, que menos aparecem, são os mais importantes para o corpo, e é assim no nosso corpo literal. Você sabe muito bem que você pode viver sem uma mão, mas você não pode viver sem um coração, por exemplo. E existem servos do Senhor que não aparecem, mas são importantes porque são órgãos internos do corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz: ande da maneira digna, da vocação ao que foste chamado. Agora, olha só o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Peraí. Eu tenho que suportar uns aos outros em amor? Tem. Deus quer que você congregue. Não existe igreja de Cristo sem convivência com santos. Nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Por quê? Porque se você deixar o amor de Jesus Cristo crescer em seu coração, os dons espirituais vão ser potencializados no final dos tempos. E eu vou ler o profeta Joel e você vai entender aonde eu estou querendo chegar. O versículo 3 diz: esforçando-vos diligentemente. Olha só, não é um esforço simples, é um esforço diligente, ou seja, continuamente você vai ter que repetir esse esforço porque a convivência com outros cristãos não é fácil. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Espera aí, se eu não convivo com o meu irmão de uma maneira correta, eu preciso me esforçar para conviver com ele. Só que se esforçar para conviver com seu irmão, aquele irmão difícil, aquela irmã fofoqueira, aquela irmã que exagera no trato ali dos dons espirituais, aquela irmã espalhafatosa, essa irmã, é esse irmão que Deus quer que você se esforce para conviver com ele. Por quê? Quando você se esforça para conviver com o irmão e congrega e insiste diligentemente, esforça diligentemente, você está contribuindo para o quê? Para a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Senhor ordenará a bênção sobre a igreja que congrega, derramará o Espírito Santo e aos pouquinhos vai consertando as nossas falhas, vai tirando as nossas farpas, vai ajustando os vasos, porque esses vasos receberão um tesouro precioso que é o Espírito do Senhor, os dons espirituais. Agora, eu preciso me esforçar para estar com os nossos irmãos. Por quê? Porque Salmos capítulo 133 vai ali nos mostrar que a comunhão dos santos é algo que agrada ao Senhor. Só que o texto cita Arão, cita a unção que desce sobre a cabeça de Arão, e essa unção, esse azeite, ele vai para a barba. O que ele está dizendo ali? Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e quando nós nos reunimos como igreja, nos esforçamos diligentemente, o que o Senhor está nos dizendo através de Efésios e através do Salmo 133? Quando a igreja se esforça para manter o vínculo da paz na unidade do Espírito Santo, essa igreja, ela recebe a autoridade que estava sobre o primeiro sumo sacerdote Arão. A autoridade que estava sobre o primeiro sumo sacerdote Arão era a autoridade, era a capacidade de olhar para a demanda do povo, para a demanda daqueles que estão afastados do Senhor e cumprir ali uma intercessão debaixo de uma unção e de um poder. A igreja só receberá a autoridade, o poder que estava sobre a vida de Arão, o primeiro sumo sacerdote, quando ela entender que ela tem que congregar. É uma comunhão que agrada a Deus do Salmo 133, é uma comunhão que nos leva a orar juntos. Nós só conseguiremos
suportar uns aos outros em amor quando nós estivermos promovendo reuniões de oração. Reuniões de orações para que a unção, a autoridade que estava sobre Arão, a capacidade de exercer o poder de Deus, interceder pelo povo, é justamente insistir na comunhão dos santos. Agora, volta lá comigo em Efésios, agora pula comigo, você vai ler comigo o versículo 11. Efésios 4, versículo 11 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os 5 ministérios que eu citei aqui são ministérios que a teologia tradicional, parte da teologia tradicional não acredita, justamente porque existem alguns apóstolos, profetas, fanfarrões. Existe muita loucura aí, muita papagaiada, me perdoe o termo, mas é verdade. E muitos da teologia tradicional, inclusive da teologia reformada, eles não acreditam justamente por causa dessas situações. Só que se você ler o texto, e justamente o versículo que está aí na tela, está dizendo o quê? Que os 5 ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos. Peraí, o aperfeiçoamento dos santos era somente para a igreja primitiva, como diz a teologia da reforma, a teologia reformada, diz que não existem mais apóstolos e profetas, por exemplo. Só que o versículo 13 não deixa isso dessa maneira. Até quando? Até quando vão existir apóstolos, mestres, profetas? Até quando vão existir evangelistas? Até quando vão existir, de fato, apóstolos e profetas? Versículo 13 responde: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu te pergunto agora, nós já chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus? Quem é o ser humano na Terra hoje que conhece plenamente o Filho de Deus? Isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Quem é o ser humano na Terra que chegou à perfeita varonilidade ou à perfeita maturidade? Não existe. Por quê? Porque nós só atingiremos a perfeita varonilidade, a perfeita maturidade quando Jesus voltar. Ou seja, os 5 ministérios existem até que todas essas coisas aconteçam, até o encerramento da nova aliança e o estabelecimento do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estivermos sendo revestidos de poder e autoridade. Você consegue compreender a importância de você estar congregando para que Deus, através da sua igreja, das dificuldades que nós passamos uns com os outros, para que Deus ative o seu chamado? Não existe derramar do Espírito Santo, o último e grande derramar do Espírito Santo para células soltas, por exemplo. Pessoas que só querem assistir culto pela internet. Pessoas que dizem, não, vou buscar Jesus aqui da minha casa. Jesus é meu pastor, eu não preciso de um pastor. Só que a Bíblia nos mostra que aqueles que não estiverem congregando, primeiro, ficarão cegos para as revelações do final dos tempos. E segundo, não terão seus ministérios ativados porque Deus, ele está nos dando a ordem. Congregue porque eu vou ativar os dons ministeriais e os dons espirituais. Agora corre lá comigo, vamos finalizar com Joel. Joel capítulo 2, no vídeo anterior nós lemos o texto de Joel. Joel capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Basicamente o profeta Joel está dizendo, estabeleça um culto, chama o povo, porque nós precisamos fazer um culto ao Senhor, e o profeta Joel está dizendo mais, promulgai um santo jejum. O que é jejum? O que é jejum? É separação, é humilhação, é uma consagração específica para uma situação específica. Agora ele cita, tocai a trombeta em Sião. Você lembra que eu falei a respeito de que a antiga aliança foi estabelecida no Monte Sinai e a nova aliança está sendo estabelecida no Monte Sião? O Monte Sião é o monte de referência para falar do estabelecimento da nova aliança, e o toque de trombeta é justamente o período do toque das trombetas, que é quando a igreja estará tocando trombeta, dizendo que Jesus Cristo vai voltar para carimbar a nova aliança. Nossos corpos serão redimidos, a nossa vida será totalmente transformada em nossa essência, não seremos mais alma vivente, mas seremos espírito vivificante. Quando ele diz tocai a trombeta em Sião e promulgai o santo jejum, proclamai uma assembleia solene, ele está dizendo, reúnam-se e façam um culto. Jejuem, busquem a presença de Deus. E olha o profeta Joel
profetizando o que eu acabei de ler para você em Efésios. Ele continua dizendo, versículo 16: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Olha, queridos, quando nós promovemos o culto ao Senhor, nós estamos nos preparando como noiva e o Senhor começa a fazer movimentos no céu, porque esse encontro vai acontecer nos ares. É justamente Cantares capítulo 8. Lembra que eu falei de Cantares capítulo 8? Quem é essa que sobe do deserto? É justamente a mulher que está subindo do deserto para encontrar com seu Senhor. A igreja sobe do deserto e o Senhor sai dos ares e vai acontecer o grande cortejo nos ares. Agora, ele continua dizendo: reuni os anciãos, os filhinhos, os que mamam, sai o noivo e a noiva, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Olha só o que diz o texto, versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, poupa o teu povo, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Quem é a herança do Senhor? É justamente a herança que foi estabelecida na cruz do Calvário. Não está falando com os judeus aqui. Eu acabei de citar para você o toque das trombetas. Tocai a trombeta em Sião, ou seja, o período da grande tribulação que é representado pela festa das trombetas, é justamente o toque das trombetas em Sião. É um toque a rebate, é um toque para a guerra. Ou seja, queridos, os sacerdotes precisam chorar. Por quê? Porque a grande tribulação vai estar acontecendo, que é o período do toque das trombetas, e a igreja precisa congregar. A igreja precisa reunir os que choram, os que mamam. Não existe, queridos, não vai existir escolinha infantil. Deus estará reunindo a congregação de maneira igual, porque o Senhor fará com que a igreja preste um culto verdadeiro, porque essa igreja receberá o azeite dourado. E essa é uma revelação para repetir, para relembrar nos próximos vídeos, que é justamente ali a revelação de Zacarias capítulo 4. Mas eu quero finalizar com você o versículo 28, e eu não vou ler todo porque é um texto bem conhecido. Ele começa a falar a respeito sobre as promessas futuras. Olha, se vocês congregarem, se vocês estiverem juntos, reunindo, né, chorem os sacerdotes, vão acontecer essas coisas aqui. O livro de Joel mostra as promessas futuras. Só que olha o que diz o versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Eu vou parar por aqui, eu não vou ler esse texto porque é um texto bem conhecido. Você vai ver no final que essas coisas vão acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Qual que é o grande e terrível dia do Senhor? É a volta de Jesus. É o mesmo dia. É um grande dia porque será o momento em que o Senhor estará remindo, estará restaurando o seu povo, mas será terrível porque ele vai estar exercendo a ira contra todas as nações que são inimigas do Senhor. Você consegue compreender como o profeta Joel foi usado e como o apóstolo Paulo ele fez a tradução disso que o profeta estava falando? Joel profetiza para os últimos dias dizendo: igreja, congrega. Igreja, para com essa história aí de prosperidade. Teologia da prosperidade. Ah, não, vamos procurar casa. Deus vai promover situações na terra que você não vai ter mais nada para fazer. Sabe esse videozinho bonito que você está assistindo aí? Oh, como é bom assistir o irmão Paulo, assistir o irmão lá da geopolítica, assistir lá a irmãzinha que faz devocionais. Oh, glória a Deus. Vai acabar isso, porque o culto será um culto verdadeiro. O culto verdadeiro é aquele culto que nós não temos recursos e que nós só podemos usar a nossa voz e o nosso coração para cultuar ao Senhor. Você, cristão, precisa entender que uma doutrina inegociável a doutrina é o ensino da reunião, da comunhão dos santos. Não existe igreja como células soltas. Ainda que você tenha um grupo específico que você se reúne, uma célula, não tem problema nenhum, mas tem que existir momentos de reuniões com toda a congregação. Porque o Senhor só vai ordenar os dons espirituais, os dons ministeriais, só vai ativar o dom e o chamado que tem para a sua vida, para os últimos dias, quando você estiver em comunhão com santos. Existem grandes coisas que o Senhor vai derramar, vai revelar para os últimos dias. Mas isso só será disponibilizado para aqueles que tiverem vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus e que estiverem participando da comunhão dos santos. Bom, mais uma vez finalizamos aqui essa meditação. Eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça, eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.